É hora de celebrar a nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung Reingrid bei Radio Agudo 90.1 FM. Ich bin Rainer und zusammen mit Ingrid sprechen wir heute über das Leben der Brasilianerinnen und Brasilianer, die in Deutschland leben. Im Jahr 2025 lebten in Deutschland rund 144.000 Menschen aus Brasilien. Die größten Communities befinden sich in Berlin, München und Frankfurt. Kleinere Gruppen gibt es in Köln, Hamburg und Stuttgart. Wir schauen uns an, wie sie arbeiten, studieren und ihre Kultur bewahren. Bom dia, queridos ouvintes, e bem-vindos ao programa Reingrid, na 90.1 FM da Rádio Agudo. Eu sou a Ingrid e, junto com o Rainer, vamos falar hoje sobre a vida dos brasileiros e brasileiras que vivem na Alemanha. Em 2025, cerca de 144 mil compatriotas viviam lá. As maiores comunidades estão em Berlim, Munique e Frankfurt. Também encontramos grupos em Colônia, Hamburgo e Stuttgart. Vamos conhecer como eles vivem, estudam e mantêm viva a nossa cultura no exterior. Aqui na Avenida Concórdia, são 10 horas e 33 minutos da manhã de sábado, dia 18 de julho de 2026. A temperatura é de 26 graus e esse vento norte é de deixar louco. Nem deu para segurar minha peruca hoje, olha, cheguei aqui quase voando, mas tudo bem, estou bem. Em Deutschland, na Alemanha, são 15 horas e 33 minutos da tarde e uma temperatura de 21 graus. Está fazendo muita chuva e tempestade na Alemanha. Você pode assistir o programa Reingrid através das plataformas digitais da Rádio Agudo, acessando no Facebook, YouTube ou no Face do Reingrid. Hoje vamos iniciar com uma música bem brasileira. Quando se está no exterior e se escuta um samba brasileiro, o coração acelera. Para todos que nos acompanham em outros países, seja lá onde for, que estão no exterior, a vocês e também a vocês que estão em casa, aqui no Brasil, vem aí a primeira seleção musical. Vamos escutar Bellini, Samba do Brasil. Ja, das ist ein Song, Samba do Brasil, der in Deutschland bei jeder brasilianischen Party und auch nicht brasilianischen Party doch gespielt wird. Gehen wir weiter. Laut deutschen Ausländerzentralregister 2025 leben insgesamt etwa 14 Millionen Ausländer in Deutschland. Darunter sind 144.000 Brasilianer. In Berlin sind es etwa 20.000. In München leben 17.000 und in Frankfurt 14.000. Hamburg, Köln und Stuttgart haben kleinere Communities. Der Rest verteilt sich auf das gesamte deutsche Land. Die brasilianische Präsenz ist stark urban geprägt und konzentriert sich auf Metropolen mit Universitäten, internationaler Wirtschaft und kulturellen Angeboten. Segundo o Ausländerzentralregister, Registro Central de Estrangeiros, de 2025, a Alemanha tinha cerca de 14 milhões de estrangeiros, e entre eles 144 mil brasileiros. Em Berlim, vivem cerca de 20 mil, em Munique, 17 mil e em Frankfurt são 14 mil. Hamburgo tem um pouco menos, 10 mil. Colônia e Stuttgart têm comunidades um pouco menores. E o restante se espalha pelo país. A presença é fortemente urbana, ligada a universidades, economia internacional e cultura. Muitos brasileiros que vivem na Alemanha são descendentes de alemães e vêm dos estados do sul do Brasil,
como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em especial Curitiba, mas também de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E nós vamos escutar música. A segunda seleção musical de hoje é de Rosenstolz, Gib mir Sonne, Me dá o Sol. Das war ein bisschen abrupt abgebrochen. Plötzlich war es weg. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Arbeiten in Deutschland. Viele Brasilianer arbeiten in der IT und im Ingenieurwesen, besonders in Stuttgart und München. Im Gesundheitswesen und in der Pflege sind brasilianische Fachkräfte sehr gefragt. In Berlin, Köln und Hamburg prägen Restaurants, Musik und Tanz das kulturelle Leben. Frankfurt zieht Banker und Unternehmensberater an. Auch im Tourismus und im Servicebereich sind Brasilianer sehr stark vertreten. Muitos brasileiros trabalham em TI e engenharia, especialmente em Stuttgart e Munique. No setor de saúde e cuidados, há grande demanda por profissionais brasileiros. Em Berlim, Colônia e Hamburgo, restaurantes, música e dança marcam presença. Frankfurt atrai banqueiros e consultores. No turismo e serviços, os brasileiros também estão fortemente presentes. Uma área que tem feito muito sucesso na Alemanha nos últimos anos são os estúdios de depilação, Brasil Waxing. Depilação a cera, antes completamente desconhecido na Alemanha, e nos últimos 15 anos foi se desenvolvendo cada vez mais. Este método de depilação, aliás, os alemães não são muito de se depilar, mas nos últimos anos isto mudou bastante e o mercado para este ramo explodiu. Devido à globalização, as campanhas de marketing e o cuidado do corpo e mente, que está cada vez mais em foco. Outro ramo muito explorado pelos brasileiros são manicure, pedicure e cabeleireiros. São setores em que encontramos muita mão de obra brasileira. Nós temos aqui agora 10 horas e 45 minutos da manhã e vamos escutar mais uma música. Ich und ich, von selben Stern. Studieren in Deutschland. Die brasilianischen Studierenden wählen vor allem MINT-Fächer, heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Beliebt sind auch Wirtschaft und BWL. Musik und Kunst haben in Leipzig und Berlin einen besonderen Stellenwert. Viele studieren Sozialwissenschaften und internationale Beziehungen, um später in Ingenieurs- oder diplomatischen Diensten zu arbeiten. Medizin- und Pflegewissenschaften sind ebenfalls stark gefragt. Internationale Studierenden aus Nicht-EU-Staaten dürfen bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten und nutzen oft Minijobs. Die werden vergütet bis zu 603 € im Monat. Oder Teilzeitstellen in der Gastronomie, Logistik und Forschung. Die Arbeitszeit gilt nach den Visumregelungen § 16b Aufenthaltsgesetz. Das ist sehr wichtig zu wissen. Die Community wächst kontinuierlich, da Deutschland attraktive Studien und Arbeitsmöglichkeiten bietet. Os estudantes brasileiros escolhem principalmente cursos de MINT. MINT significa matemática, informática, ciências naturais e tecnologia. Também são populares administração, gestão e finanças. A música e a arte têm destaque em Leipzig e Berlim. Muitos estudam ciências sociais e relações internacionais, pensando no NGOs e diplomacia. Medicina e enfermagem são áreas em crescimento. Estudantes internacionais de países fora da União Europeia podem trabalhar até 20 horas por semana e costumam optar por mini-jobs. São empregos
que são remunerados com 603 euros mensais, ou empregos de meio período em áreas como gastronomia, logística e pesquisa. A carga horária segue as regras de visto estabelecidas pelo parágrafo 16b da Lei da Residência, Aufenthaltsgesetz. Isso é muito importante, esse parágrafo para estrangeiros na Alemanha é importantíssimo. Brasileiros na Alemanha estão fortemente concentrados nas grandes cidades. Atuam principalmente em TI, engenharia, enfermagem e cultura, e preferem cursos nas áreas de ciências exatas, tecnologia, economia e na agricultura também existem algumas oportunidades de trabalho. A comunidade cresce de forma contínua, já que a Alemanha oferece oportunidades atraentes de estudo e trabalho e precisa urgente de mão de obra qualificada. A gente se esforça, man strengt sich an, pega um visto, pega uma bolsa ou tem um contrato e vai para a Alemanha. Und dann hat man alles organisiert hier in Brasilien und fliegt nach Deutschland. Aí a gente chega na Alemanha, aí tem um impacto cultural, né? Hat man diesen Erlebnis mit der Kultur. Das, was ganz wichtig ist für Brasilianer, wenn sie ankommen, o que é muito importante para brasileiros quando chegam na Alemanha, é fazer seguro, Versicherung abschließen. O seguro de saúde é obrigatório. Até eu acho que as passagens não são mais vendidas se não tiver o seguro de saúde. Isso é muito obrigatório. Man muss eine Gesundheitsversicherung abschließen, sonst kriegt man gar kein Ticket gekauft, um nach Deutschland zu kommen, weil das eine Pflichtversicherung ist. Die sogenannte Krankenversicherung, ja. Wenn man die nicht hat und muss privat bezahlen, ist das sehr, sehr teuer. Sim, é caríssimo e também a gente não pode permanecer no território da Alemanha se não tiver um seguro de saúde. Outro seguro que é importantíssimo é o seguro contra terceiros. Also eine Haftpflichtversicherung ist auch sehr wichtig für die Brasilianer, wenn sie ankommen. Ja, wenn man da arbeiten will, nicht als Tourismus. Não estamos falando de turismo, estamos falando para quem vai viver e morar na Alemanha. E outra coisa, quando o brasileiro chega na Alemanha, das erste, was ein Brasilianer auffällt, wenn er nach Deutschland kommt, é o tom de voz. Das ist die Stimme von den Deutschen. O tom de voz na Alemanha, ele é bem mais alto. Ele não, no Brasil a gente canta, é mais delicado. A gente chega lá, o tom de voz. Das ist die Stimme ist eine andere. Die Deutschen sprechen lauter. Manchmal denkt man, dass die schimpfen. Às vezes eu pensava no início que eles xingavam, mas é a maneira da comunicação dele. Ja, die Mentalität der Deutschen ist etwas anders, ganz anders als der Brasilianer. Das habe ich hier auch festgestellt. Ich muss mich unheimlich umstellen, was ich aber noch nicht 100% geschafft habe. Man sagt mir nach, dass ich immer so böse wäre und böse gucken würde. Das ist aber nicht der Fall. Also ich bin überhaupt nicht böse. Yeah. O Rainer, vou traduzir um pouquinho, você übersetzt. O Rainer disse que isso é uma coisa que ele percebeu já aqui no Brasil, a diferença cultural, o tom de voz. Quando ele chegou aqui, ele percebe que as pessoas aqui falam mais delicadamente, tem outro ritmo, contam primeiro uma história. O alemão é muito direto e ele tem que mudar o ritmo dele. Ele disse que já passou por várias situações em que as pessoas interpretaram ele como grosseiro, como brabo, xingando, mas é o tom de voz do alemão. Das ist, die Deutschen sind halt so. Quando a gente chega em Frankfurt, quando cheguei em Frankfurt, a primeira coisa que, seja de viagem, quando tá voltando de férias, alguma coisa assim, é o tom de voz. Eu sei que eu tô na Alemanha. Aqui as coisas são alto, barulhento, mas o tom é outro. Então isso é bem interessante. Das ist sehr interessant. Wenn man ankommt, merkt man, man ist in ein anderes Land. Ja, wichtig ist noch zu sagen, wenn man in Deutschland arbeiten will und hat einen Arbeitsvertrag, dann ist man auch automatisch krankenversichert. Das ist dann braucht man nicht eine Zusatzversicherung. Se alguém for para a Alemanha e tiver um contrato de trabalho, esse já automaticamente tem o seguro de saúde. Para todos os outros, os estudantes, eles têm que providenciar. E outra coisa que é um impacto muito grande para brasileiros que vão para a Alemanha é a pontualidade. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Pünktlichkeit, wenn die Brasilianer nach Deutschland kommen. Das ist immer ein bisschen schwierig, diese Eingewöhnungszeit. Isso é um grande problema. Na Alemanha, os brasileiros chegam e não têm essa consciência da pontualidade. E os alemães exigem a pontualidade. Isso é um conflito que no início a gente estranha muito.
Ja, da kann ich dir nochmal die Erinnerung beibringen, wie wir uns kennengelernt haben, wie ich dich zum Kino eingeladen habe. Und ich vorm Kino stand auf der Straße und habe auf Ingrid gewartet. Und sie kam und kam nicht. Und ich wollte schon wieder gehen. Und dann waren 20 Minuten vorbei, das Kino hatte schon fast angefangen, kam Ingrid an. Traduzindo, ele gosta muito de relembrar e conta sempre novamente a história que ele me convidou para ir no cinema e estava esperando na frente do cinema e eu me atrasei 20 minutos. Aí ele me disse, quando eu cheguei 20 minutos atrasada, a gente perdeu o filme, que isso não se repita, que senão não vai ter mais convite. Foi assim que eu aprendi a ser pontual. Hoje eu sou mais pontual que ele. Heute bin ich pünktlicher als du. Ja, genau. Sim. Sim, e outra coisa, noch was wichtig, uma coisa muito importante também, como a gente se cumprimenta na Alemanha. A frieza, a distância, wie man sich begrüßt in Deutschland, die Kälte, der Abstand. No início eu era acostumada a chegar e querer abraçar as pessoas e dar beijinhos. Eles se assustavam. Das ist aber vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Sim, é diferente de cada região, mas na maioria, o que os alemães usam para se cumprimentar, seja estrangeiro, seja alemão, é um aperto de mão à distância, 1 metro de distância. 1 Meter Abstand. E tudo que for mais próximo é invasão de território. Então são algumas coisas que a gente tem que pensar um pouquinho quando chega no Brasil, quando chega na Alemanha, principalmente os brasileiros que gostam muito de chegar, abraçar. Distância. Sim, uma distância. E nós não vamos agora continuar falando, nós agora vamos escutar música. Depois a gente conta mais detalhes. São 10 horas e 57 minutos da manhã aqui em Agudo. Agora nós vamos escutar a música de Misha, Time Out. Die brasilianische Kultur in Deutschland, die ist sehr präsent. Der Karneval in Köln und die Samba-Festivals in Berlin sind zentrale Treffpunkte. Capoeira-Gruppen und Tanzschulen gibt es in vielen Städten. Brasilianische Restaurants, manchmal von Brasilianern geführt, aber auch manchmal von Türken und anderen Nationalitäten, erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutschland. Fußball ist eine wichtige kulturelle Brücke. Die Community wächst kontinuierlich, da Deutschland attraktive Studien- und Arbeitsmöglichkeiten bietet. A cultura brasileira floresce na Alemanha. O Carnaval de Colônia e os festivais de samba em Berlim são pontos de encontro. Capoeira e grupos de dança estão presentes em várias cidades. A culinária brasileira atrai alemães e estrangeiros. E o futebol é uma ponte cultural poderosa. A comunidade cresce continuamente, pois a Alemanha oferece muitas oportunidades e muitas possibilidades. E antes de nós continuar o nosso papo aqui hoje, ao vivo, nós vamos escutar mais uma música. A música é de Lena Maria Engel, Ab jetzt für immer. Para quem vive longe da terra natal, longe do seu país, acaba sentindo falta de coisas bem banais, que às vezes aqui não dava valor porque tinha acesso e nem percebia. Por exemplo, ter uma lata de leite condensado, o famoso leite moça, em casa sempre era motivo de alegria para mim. Ou encontrar uma latinha de guaraná em lojas especializadas. Me davam a sensação de estar mais próximo do Brasil. Hoje o mercado é mais aberto e as casas de exportações oferecem leite condensado, guaraná, goiabadas, farinha de mandioca, chocolate, amor carioca, cachaça e outros artigos brasileiros. Só o preço é muito elevado. Sem falar no feijão preto, que não é fácil de encontrar. Os alemães não consomem feijão preto. Oferecer uma feijoada típica com pés e orelhas de porco pode causar uma reação muito estranha. Lass uns mal kurz was erzählen über Feijoada. Ja,
Isso é... Vamos compartilhar a vivência. Um dia eu fiz uma feijoada. Comprei o feijão, me esforcei, coloquei orelha de porco, pezinho, tudo que tem a ver com a feijoada. Hab das so gekocht tradicional, wie das sein muss. E tínhamos convidados. Wir hatten einen Geburtstag eingeladen. Acho que foi a única vez que eu comemorei o aniversário. Convidamos as pessoas e oferecemos uma feijoada com arroz, laranja cortada, couve, tudo. E quando a gente falou que tinha pés de porco, primeiro era preto a feijoada, já olharam meio assim desconfiados. Aí perguntaram o que tem dentro. O alemão gosta muito de saber, detalhista, o que tem dentro, de onde vem, como foi. Aí explicamos. Quando eles ficaram sabendo que tinha pé de porco e orelha, preferiram comer só o arroz, porque eles conheciam. Weißt du noch, auf dem Geburtstag, als wir Feijoada angeboten haben und als sie erfahren haben, dass da Schweine ohne Füße drin sind, haben sie nur Reis gegessen. Ja, das war schön. War mehr für mich übrig. O Rainer primeiro desconfiou, mas acabou comendo e gostando. E hoje ele adora comer feijoada. Muito especial. Outro acontecimento assim, que eu acho assim, bem interessante, nos últimos anos começaram a abrir restaurantes brasileiros na Alemanha. E cada vez que a gente via um anúncio, por exemplo, rodízio. É muito popular na Alemanha os restaurantes rodízio. Aí a gente entrava e realmente oferecem rodízio, mas é muito diferente do que é oferecido aqui. Rodízios, als die Restaurants kamen. Então, a promessa de um restaurante brasileiro com caipirinha, com churrasco, espeto corrido e tudo que tem direito. Só que os proprietários não são brasileiros, são pessoas de outros países, por exemplo, turcos, que vieram ao Brasil e levaram essa modernidade para a Alemanha. E cada vez que nós íamos, eu toda empolgada, pensando no restaurante brasileiro, vou conversar com eles em português, aquela saudade de falar minha língua, idioma, falava com eles em português e ninguém me entendia. Wenn wir da waren, habe ich mit dem Portugiesisch gesprochen und keiner hat mich verstanden, weil die aus einem anderen Land kamen. Ja, genau, das war immer lustig. Ich habe immer gesagt, Ingridchen, deine Muttersprache, du kannst da was bestellen. Und was war? Die haben kein Wort verstanden. Was man noch dabei sagen muss, ist, dass die brasilianischen Restaurants mit den Fußballspielern entstanden sind, die in Deutschland gespielt haben. Und überall da, wo die Stars waren, die brasilianischen Stars, Fußballspieler, ist auch ein Restaurant entstanden. Exatamente. Essa vela dos restaurantes de rodízio brasileiros que foram abertos na Alemanha, que são pouquíssimos, mas tem, quando vieram também os jogadores de futebol. Aí o pessoal pensou assim, tem um jogador de futebol brasileiro, e brasileiro assim tem que comer feijão e arroz. E eles procuram, então as pessoas acharam que isso seria um mercado muito interessante e começaram a abrir esses restaurantes. Só que, infelizmente, quem trabalha lá são turcos, são albaneses e que nem falam português. Então, o Rainer falava, fala com eles, pede encomenda em português, fala brasileiro com eles. E eu falava e eles não me entendiam. Aí o Rainer dizia assim, tu ainda sabe falar português? Du hast gedacht, ich kann kein Portugiesisch mehr sprechen. Ja, war schon sehr, sehr merkwürdig. E lá o rodízio, assim, não é que nem aqui que o espeto vem toda hora na mesa e é servido carnes de muito boa qualidade. Lá primeiro serve arroz, feijão, batata, bastante verduras e daí a pouco começa a passar com a carne para economizar um pouquinho. Es ist nicht so wie hier das Fleisch immer weiter kommt, sondern erstmal Gemüse, Reis, Bohnen, damit alle satt sind und dann später kommt das Fleisch. Ja, das kommt deshalb, weil Fleisch in Deutschland sehr, sehr teuer ist und immer teurer wird, fast schon ein Luxusgüter. Und die Restaurants und die Betreiber wollen natürlich Geld verdienen. Sim, isso acontece porque na Alemanha a carne é caríssima. E imagina um espetão desse trazer na mesa, os alemães ficam assim até assustados, quanto que eu vou ter que pagar por isso? Porque carne é um artigo de luxo, então imagina o espeto corrido daqui servido lá, então é espetinho e passa de vez em quando, então tem que colocar bastante verdura para o pessoal ficar bem satisfeito. Mas a caipirinha é boa, die Caipirinha schmeckt gut in Deutschland. Aber man muss es ab und zu sagen, dass noch ein Schuss ein bisschen rein muss. Sim, o Rainer sempre quer mais cachaça na caipirinha. Ele disse que no Brasil a caipirinha é mais forte que na Alemanha. Ich werde mich erinnern, wie wir damals auf einer Insel waren, auf einer spanischen Insel. Ja. Und du dem Barkeeper beigebracht hast,
wie man Caipirinha mixt. Sim, isso faz anos, Rainer. Nossa, isso foi bem no início. A gente tirou férias na Espanha, Gran Canária. Claro. Canária, e nós fomos no bar, no hotel chiquérrimo hotel, e ele pediu caipirinha, e eles não conheciam ainda, não era aquela tradição. Aí me convidaram então para fazer a caipirinha brasileira. Eu fiz. Ich habe die gemacht, das war gut. Sim. Und er hat's gelernt, ele aprendeu e no outro dia ele começou a oferecer caipirinha naquele bar. Foi muito bom. Sim. Uma experiência muito interessante. So, jetzt hören wir Musik. Wir haben jetzt genug geredet. Wir müssen jetzt weitermachen. A gente conversou já bastante. Vamos escutar música. São 11h11 aqui na Avenida Concórdia. Manhã com vento norte. E nós vamos escutar Sportfreunde Stille. New York, Rio, Rosenheim. Viele Brasilianerinnen und Brasilianer berichten von der hohen Qualität der Bildung, den beruflichen Chancen und der Sicherheit in Deutschland. Gleichzeitig sprechen sie von der Sehnsucht nach Familie und brasilianischem Essen. Viele arrangieren sich in Kulturvereinen, um ihre Identität zu bewahren und Netzwerke aufzubauen. Brasileiros e brasileiras destacam a qualidade da educação, as oportunidades profissionais e a segurança na Alemanha. Ao mesmo tempo, falam de saudades da família e da comida brasileira. Muitos participam de associações culturais para manter a identidade e criar redes de apoio. Quando vivemos no exterior, um dos pontos mais importantes é se conectar com pessoas, organizações, clubes e associações esportivas. Outro aspecto importante é a religião. Em Hamburgo, por exemplo, não tinha nenhuma igreja onde se praticasse um culto ou uma missa em língua portuguesa. Tinha uma igreja, só uma, aonde uma missa era realizada em português, mas o português de Portugal, e só na véspera do Natal. No ano de 2008, eu conheci o jogador de futebol Alex Silva, mais tarde o jogador Zé Roberto, e junto com eles e mais 2 pessoas, eu comecei a organizar reuniões onde líamos a Bíblia e analisávamos o texto em português. Essa história eu vou contar mais tarde, depois da música, e essa música nós vamos mandar para o nosso colega Isaías. Die Musik ist jetzt für Isaías e a sua esposa, a Daniela, que está escutando o nosso programa hoje pela primeira vez, a Daniela da Luar Produtos Artesanais, e ela está gostando muito do nosso programa. Então, a primeira vez que sie hört zum ersten Mal das Programm und ist ganz begeistert davon. Sehr, sehr schön. Então, vamos mandar a música para o nosso colega Isaías e a Daniela. A música é de John DeLay, ou Johnny. Esse projeto foi o início de uma obra muito grande e em pouco tempo cresceu e se tornou bem grande na cidade de Hamburgo. Consegui organizar um pastor e aluguei uma casa paroquial aonde celebramos encontros, líamos textos e cantávamos hinos e rezávamos juntos. Isso foi tão bem aceito pela comunidade brasileira que cada vez traziam mais pessoas para participar. E até os parceiros alemães vinham juntos. Então, eu fazia a tradução simultânea alemão-português para que todos pudessem participar. No final da reunião, às vezes ficávamos juntos, trocando ideias e comendo um bolo ou alguns sanduíches. Cheguei até a alugar uma sala onde eu dava assistência aos brasileiros com dificuldades, problemas com a documentação e problemas de idioma. Tudo isso depois do expediente do trabalho. O jogador Zé Roberto foi um dos grandes pregadores nessa comunidade. Nosso objetivo era, independente da religião, do estado social, de onde vinham as pessoas que viviam ali, passar uma mensagem de esperança, de fé e de amizade. Esse projeto eu participei até 2016.
Das war eine schöne Zeit gewesen, wo wir sehr viel gemacht haben für die brasilianische Gemeinde in Hamburgo. Ja, das war sehr interessant. Und das Interessanteste war für mich und für viele andere deutsche Ehemänner oder auch Ehefrauen, Deutsch, dass du übersetzt hast vom Portugiesischen in Deutschen während der Messe. Sim, o Rainer está dizendo que para ele foi um projeto também que ele achou muito interessante, porque a quantidade de pessoas alemãs que foram atraídas por esse projeto, que vinham, às vezes era mulher brasileira, esposo alemão, ou ele brasileiro e ela alemão. Então, para que todos entendessem, eu fazia essa tradução simultânea, e o Rainer achou muito interessante isso, a quantidade de pessoas que participavam e como foi importante fazer isso. Wie wichtig das auch war für die Gemeinde. Ja, dadurch sind natürlich auch viele deutsche Männer und auch wieder mal deutsche Frauen mit in die Kirche gegangen und haben sich dann den Gottesdienst angehört. Oder auch die Taufen, die abgehalten worden sind. Sim, até a gente fez batizados também, assim, para simbolizar a força da fé, que a gente, quando está no exterior, a gente não pode se perder, a gente tem que ter fé, tem que acreditar e lutar. E nem sempre é fácil ficar sozinho, longe de casa, vem os aniversários, Natal, e isso faz muita falta. E aí, o que o Rainer está falando agora? Ele está comunicando com o Silmar. Ja, damit sind wir am Ende unserer Rheingit-Sendung. Wir haben gehört, Brasilianerinnen und Brasilianer leben vor allem in Großstädten, arbeiten in IT, Ingenieurwesen, Pflege und Kultur und studieren bevorzugt MINT und Wirtschaftsfächer. Die Community wächst und bereichert das kulturelle Leben in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Estamos chegando quase ao final do Raingret de hoje. Vimos que os brasileiros na Alemanha estão presentes principalmente nas grandes cidades, atuam em TI, engenharia, saúde e cultura e estudam sobretudo MINT e administração. A comunidade cresce e enriquece a vida cultural da Alemanha. A maioria deles acaba retornando ao Brasil. E nós vamos escutar mais uma música antes de finalizar o programa. Vamos escutar a música de Jordan Hanson, Hör nie auf. Isso, vamos ser felizes. Então, vamos finalizar o programa. Heute Abend gehen wir noch Suppe essen. Nós vamos comer sopa hoje de noite. Ja, genau, freue ich mich drauf und hoffe, dass die genauso lecker ist, die Suppe, wie letztes Jahr. Sim, esperamos que esteja tão gostoso quanto o ano passado. Com certeza vai estar. E esperamos que essa tormenta, esse vento norte, se acalme, fique tranquilo, que não aconteça nada, que todos tenham um bom final de semana. Queremos agradecer a sintonia de hoje. Agradecemos aos nossos ouvintes por estarem conosco mais uma vez. Um agradecimento especial para o nosso Silmar aqui no estúdio. Obrigado pelos trabalhos técnicos. Vielen Dank, Silmar. Esperamos encontrar vocês novamente no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, da 90.1 FM da Rádio Agudo. Tenham todos um bom final de semana. Ein schönes Wochenende und tschüss.
ouvimos Ingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.